diretor, e ela apresentou uma proposta. Não, aqui não há um diretor deste museu, vou fazer um workshop de como é que nós vamos tornar a gestão deste museu coletiva. Pronto, isto é óbvio que eu estou a falar num contexto de rendimento básico incondicional, obviamente, e de, sobretudo, de nós conseguirmos estar a viver numa sociedade em que não estamos propriamente a lidar com uma oposição ou com um inimigo, estamos a lidar numa situação de construção ativa do diferente, não é do diferente, é do novo, estamos a ver? E não estamos, pronto, eu não vou entrar nos prefiro ficar por aqui para ser mais... Queria só fazer uma pergunta. Quando se falou em determinismo, portanto, estar do lado da história, foi a que propôs? A minha ideia era um pouco esta, é que o modo como o Negri entende que o comum e, portanto, o comunismo está já se pressente e é antecipado pelo tipo de relações que o trabalho imaterial proporciona. No fundo, o que ele está a dizer, é a minha interpretação, penso que não estarei a ser muito injusto, porque isso vem até na linha de uma certa leitura marxista. No fundo, o que ele está a dizer é que o desenvolvimento do capitalismo, ao criar novas formas de partilha de conhecimento, de trabalho comum, do que ele destaca, por exemplo, as figuras dos hackers na informática, ou experiências como, por exemplo, as Wikipédias, experiências de conhecimento colaborativo, etc. Mas o que ele está a dizer é que essas experiências, que são suscitadas pelas próprias características do trabalho imaterial, anunciam já a possibilidade do comunismo, não como uma coisa que virá depois de uma revolução, mas como uma prática que já está aí. E nesse sentido, eu acho que o facto, o livro O Império, o Império acaba com uma frase ao mesmo tempo muito bonita, mas em que não há propriamente, maravilhoso. Não há tanto uma reflexão estratégica sobre como é que esse movimento, essa ruptura se vai construir, mas há um elogio dessas formas que já estão aí, ao mesmo tempo também o elogio de um acontecimento que virá, uma espécie de acontecimento redentor. O Daniel Ben Said até fala numa espécie de guinada teológica de grande parte do pensamento crítico. Ele fala do Negri, como fala do Badiou e de outros, em que a ausência de uma reflexão estratégica sobre a relação de forças políticas e o que é preciso fazer, vem a par com uma espera quase teológica por um acontecimento redentor. E é curioso que provavelmente o mais famoso livro do Negri acaba justamente a dizer que esse acontecimento de força maior terá de vir num momento ou noutro como o verdadeiro ato político do amor. E é super bonita a frase, mas é a expressão justamente de que essa espera pelo acontecimento que há de vir. Eu também acho que as revoluções são sempre imprevistas e acontecem sempre a contratempo e perturbam sempre o tempo dos calendários e dos relógios. Mas é verdade que há o acontecimento revolucionário acontece também porque há uma preparação desse acontecimento, o que não quer dizer que ele seja marcado. Apesar de que às vezes Há uma história muito curiosa a propósito da Revolução Alemã, quando os revolucionários alemães vão reunir com os seus camaradas da Rússia, da altura da União Soviética, e estão a discutir a questão da Revolução e tal, e o Trotsky, conta a história, a certa altura pergunta-lhes: mas e qual é o dia? Já marcaram o dia? E eles, para um dito, estou a recontar, como é evidente, nós não sabemos, nós estamos a preparar a revolução, mas não somos nós que vamos marcar o dia. E ele diz: ela vai acontecer, ou vocês ficam à espera que alguém marque, ou são vocês que marcam. Ou seja, de certo modo, as revoluções também se marcam, em determinados momentos também se marca o dia, né, da revolução, do acontecimento. Não quer dizer que o processo revolucionário seja aquele dia. Mas isto não sei porque é que eu estava a dizer, era por causa dessa apologia do acontecimento. Sobre o que o Miguel estava a dizer, eu acho super interessante o Adriano estava... Desculpa. Não, só para dizer, eu acho, por exemplo, essa questão do mato, eu acho super interessante todas essas experiências que permitem que
os bens públicos e as instituições do Estado possam ser geridas de forma não da forma centralista e burocrática que muitas vezes o Estado assumiu, mas de uma forma participada e a caminho da autogestão. Acho isso interessante e acho que deve ser experimentado. Não sei como é que é essa experiência do museu, mas seria super interessante se isso tivesse sido um workshop, uma proposta. Agora, há coisas, por exemplo, tu falavas da RTP ou de outras coisas. Isto, há também um problema de escalas, não é? É por isso que eu acho que nós não podemos ter nenhum fetichismo da forma de organização, porque as formas de organização horizontais são adequadas em determinados momentos e para determinadas escalas. Noutras escalas podem não ser. Há a escala nacional, numa escala de planificação a nível nacional, eu acho que uma gestão pelo Estado, desde democraticamente controlada, etc., é a forma disso ser gerido por todos. Estás a perceber? Ou seja, para mim há bens públicos como há bens públicos cuja escala de gestão. Até o exército, olha. Só para... Mas o exército eu dispensaria, é daquelas instituições que eu dispensaria, poderia acabar. Essas coisas todas poderiam acabar. Mas não tinha estado aqui público. Se calhar é isso. eu acho que nós devemos caminhar para a superação da forma Estado, com certeza. Enfim, isso não é nenhuma novidade, que o Marx era contra o Estado. E que, agora, nós também sabemos, por um lado, que o Estado não é só pura e simplesmente uma expressão das relações de dominação de classe, é também uma expressão das relações de força na sociedade. É por isso que os movimentos políticos emancipatórios inscreveram no Estado determinados direitos. E o Estado é também a expressão dessa relação de forças que resulta, em alguns casos concretos, de lutas e de movimentos sociais. Ou seja, quando se inscreve no Estado que uma mulher vítima de violência pode recorrer à proteção, pode ter uma casa-abrigo, pode inclusive recorrer ao sistema judicial. Quando nós inscrevemos sob a forma do Estado a ideia de que um doente de cancro tem direito a ter tratamentos gratuitos, mesmo que não tenha nenhum dinheiro, mas que não é pelo dinheiro, e isso está garantido pelo Estado sob a forma do Serviço Nacional de Saúde, isso são conquistas, ou a educação pública, o que quiserem. Para mim, eu vejo isso como conquistas que os movimentos populares, que os movimentos políticos conseguiram inscrever no Estado. E, portanto, o Estado, se é uma forma, obviamente, de dominação de classe, é também no Estado que se cristalizaram determinados direitos que resultaram de lutas políticas e sociais. E é por isso que, sim, eu acho que a esquerda não deve olhar para o Estado com nenhuma... endeusando a forma Estado, longe disso. Acho que tudo o que puder passar por formas de participação, de autogestão, acho que nós devemos procurar fazê-las, sem esquecer também que o Estado é essa relação de forças, atualmente, concretamente. Está aí o Adriano e eu. Quer dizer, só queria concluir, é porque há o público, há o privado, eu acho que e ao comum. Eu acho que isso é um negro também que desenvolve todo esse caminho. E da mesma forma que ele desenvolve todo esse caminho, se nós estamos a falar de... eu não queria aqui particularizar em nenhum exemplo, porque tu respondeste da RTP e foste buscar um exemplo de escala que a mim não é muito... Eu falei da RTP. Sim, eu também falei, mas não vou responder a uma coisa que nos levaria para muito tempo. Mas eu gostava, sinceramente, que tu também abordasses um bocado esta questão do procomum, porque às vezes eu sinto, juro-te, que ser anticapitalista desculpabiliza-nos para não agir. Percebes? Então eu sou anticapitalista e isso já me chega para não fazer nada. Quando, se calhar, nós precisamos de ter um vocabulário, e o procomum é ótimo, porque tu aí tens um espaço onde te impele com a ação, percebes? Nós temos feito um bocado essa transferência de linguagem, essa mudança de linguagem, a esquerda e a direita, é outra. Estarmos aqui a discutir se somos de esquerda ou se somos de direita pode nos levar a vida inteira, mas não nos chega propriamente a operacionalizar
a nenhuma ideia se calhar mais comum. Não é? Assim, por exemplo, o gato vadio para mim é um exemplo também de comum, não é Claro, sim. público no sentido estatal, não é privado na medida em que nos está aberto, apesar de que alguém deve pagar este espaço, nesse sentido tem que trabalhar, somos nós também. Os meus também são eles. Pronto, mas acho que é um bom exemplo. E outro dia nós fizemos um debate sobre a questão da resposta à crise social, à pobreza, etc. Um bocado inspirado nas experiências da... Inspirado, ou seja, o modo para aquilo foram as experiências da Grécia. Porque eu acho que uma das coisas que nós devíamos aprender com a experiência da Grécia, o que a mim me interessa mais no que está lá a acontecer, é que a esquerda não fica apenas na proclamação dos seus objetivos e das suas reivindicações em relação ao Estado, mas a esquerda, nomeadamente a esquerda política, concretamente, foi o espaço da experimentação de respostas concretas do ponto de vista social e até da provisão de bens e serviços no momento em que o Estado Social recuou violentamente. O facto de, na Grécia, por exemplo, o ser preciso descontar 50 dias para ter acesso à saúde fez com que 300 mil pessoas, porque estavam desempregadas, acharam de descontar, deixassem de ter acesso à saúde pública. E qual foi a esquerda durante um tempo, como em Portugal? A esquerda, obviamente, a primeira reação da esquerda, e acho correta, é dizer o Estado tem que assegurar. No segundo momento, na Grécia, foi dizer, ok, mas enquanto nós não conseguimos que o Estado assegure, vamos meter mãos à obra e vamos fazer as clínicas populares e vamos criar nós formas de auto-organizadamente prover esse serviço, esse bem. E isto é bastante interessante agora, é perceber como é que, se o processo da Grécia correr bem, isto é, se o Syriza não for esmagado nem capitular, portanto, se conseguir, apesar de tudo, desenvolver um processo interessante, uma das questões que se coloca e que acho que a esquerda deve estar atenta é saber como é que um governo de esquerda vai relacionar-se com experiências de provisão de bens públicos que já estão no terreno de forma auto-organizada, sem pura e simplesmente transformar aquilo no Estado central.